tão bom sentir família. Nós somos família. Esta semana eu visitando a irmã Camila, que ganhou o bebê, ela estava correndo risco até de vida, porque o primeiro bebê dela, ela só escapou pelo milagre de Deus, e o segundo, mais uma vez, foi um milagre. E ela dizendo lá a gratidão dela, de sentir família, ela dizendo na igreja, todas as irmãs que me via, passava por mim e dizia: irmã, eu estou orando por você. E ela dizendo aquilo me ajudou muito, irmã, eu estou orando por você. E aquilo animou muito ela, ajudou. E o certo é que ela teve a bebê e a pressão bem baixa, bem normal, não teve nenhum problema. Ela estava correndo risco de vida. Então a oração, ser família, quando for orar aqui, eu cheguei a pedir para os irmãos que dirigem aqui, tempo pastor Edson ainda, agora o irmão Samuel, não chamar aqueles irmãos que vêm orar aqui, em vez de orar, faz uma pregação. Oração é oração. Oração direta, abençoa, Senhor, essas pessoas enfermas. E, sobretudo, se colocar no lugar da pessoa doente. Vem cá fazer uma pregação, oh Deus, no tempo de Israel era assim, e faz uma pregação, depois no final é que ora. Não, você vem para orar. Tudo que nós vamos fazer tem que ser objetivo. Amém? E Deus gosta disto. E assim pode usar, chamar todos os irmãos, não é? Mas é isto. Nós vamos ficar de pé e ler a Bíblia. Vamos ler em São Lucas capítulo 7, verso 36. Somente o verso 36, você já conhece a história, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Mas eu quero chamar a atenção nesta noite, eu lendo esta mensagem, eu quero ler esta mensagem com a igreja ainda. Jesus cumpre todos os seus compromissos. Acho que nós não lemos ela ainda já, mas ela já é bem antiguinha. É tanto alimento que a gente, às vezes, não tem tempo de ler todos, mas o importante é ter todos em nossos corações. Nem todas as mensagens que o irmão Brana pregou nós vamos ter o privilégio de lê-las, mas tê-las em nosso coração nós temos, amém, o espírito delas. Mas o que me chamou foi esse rapazinho, a história desse rapazinho, que foi o correio do Simão. Simão era um mestre dos fariseus, foi fazer uma festa na casa dele e mandou seu servozinho levar um bilhete para convidar Jesus, dizendo, entre aspas, que Jesus era o convidado especial, mas era para brincar, para fazer chantagem com Jesus. Mas não era convidado especial coisa nenhuma. Mas nós convidamos Jesus aqui de verdade. Amém? Nosso convite a Ele aqui é de verdade. Não é para brincar com Ele, não é para fazer chantagem com Ele. Mas vamos falar, baseado nisso, sobre o tema considerar. Considerar. Eu quero ser bem breve. E rogou-lhe um dos fariseus, o Simão lá, né? Que comesse com ele. Mandou um bilhetinho para Jesus, que ele viesse na festa dele e comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, Jesus chegando, atendendo o convite dele, entrou na casa dele e assentou-se à mesa. Mas recebeu alguma atenção? Nenhuma. Qual foi a atenção que ele recebeu? Foi da mulher pecadora, foi da mulher que não tinha reputação. Jesus veio ao mundo, qual a atenção que ele recebeu? Foi de um João ninguém igual eu, igual você.
Nós é que viemos lavar os pés dele, e graças a Deus por fazermos isto, não é? Dar atenção ao nosso mestre. Assentai-vos, falando sobre considerar. Vamos ler em Provérbios, capítulo 21, verso 29. Provérbios, capítulo 21, verso 29, palavras sobre considerar. Eu quero que vocês mantenham quietinhos seus bancos e preste bem atenção no estudo da palavra para valer seu tempo aqui, para ser abençoado. Amém? Temos um irmão que veio do Nordeste, não é, irmão? Como é que o senhor chama? Irmão Danilo. Você já morou aqui, esteve aqui uns tempos, voltou para Paraíba, mas gostou daqui e voltou para cá de novo, né? É um filho mais velho do irmão Samuel, vai ser um dos filhão do irmão Samuel. Samuel agora tem 2 filhão, é o senhor e o outro, como é que chama o outro? É o... Renato. 2 filhão que o irmão Samuel tem. Renato e Danilo. Amém. Funcionários lá, meninos bons. Provérbios 21, 29. O homem ímpio endurece o seu rosto. Ele é um fariseu, né? Mas o reto, o homem reto, considera o seu caminho. O ímpio não considera, mas o reto considera. Estamos falando a palavra considerar. O homem reto considera. Aquele rapazinho não tinha ensinamento para considerar o que ele estava fazendo. Estava fazendo só para cumprir uma ordem, mas não estava fazendo em consideração. Há 2 coisas: cumprir ordem e fazer sabendo, com consciência do que está fazendo. Vir à igreja é uma coisa, e considerar vir à igreja é outra coisa. Vamos ver mais aqui, Filipenses 2, versos 3 e 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Ele fala também sobre a importância de considerar as coisas. Por que os casamentos, negócios, mudanças, amizades, muitas vezes não dão certo? Porque nós fazemos sem considerar aquilo, fazemos só para cumprir uma obrigação, por uma ordem do patrão, ou coisa assim, e não consideramos, ou seja, medir consequência daquilo que estamos fazendo, valorizar aquilo. Todos os nossos passos devem ser bem abalizados e considerados. Estou fazendo isto por livre e espontânea vontade e porque amei fazer isto. Considerar. Você não só apaixonou pela esposa, mas você considera a sua esposa. Não só apaixonou pelo marido, mas considera o marido. A palavra considerar vai mais além do que paixão, não é? Então está aqui, Filipenses 2, versos 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um, eu, você, considera os outros superiores a si mesmo. O grande problema é nós considerar a nós mesmos superior ao outro. Nós devemos considerar os outros superiores a nós. Na mensagem do 5º selo, o irmão Brana disse: o grande homem é aquele que se ajoelha aos seus pés e diz: você é o grande. Esse é o grande homem. Mas aquele homem fica arrastando mala, dizendo que ele é o bom. Esse é o menor. Grande é aquele que se humilha. Quanto mais você se humilhar, a visão de Deus você se torna mais grandão. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas o que cada qual também para o que é dos outros. Tendo
sentimento no que é dos outros, como a irmã disse, as irmãs tinham sentimento por mim. Agora Hebreus capítulo 10, verso 24. Verso 24. Diz assim: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor, caridade é amor, e às boas obras. Consideremos uns aos outros. Vire para o seu irmão e fala assim: irmão, você é grandão. Irmã, você é grandona. Você é maravilhosa, você é maravilhoso. Considerar, gente. Considerar é isso. Considerar é isto. É ter as pessoas superiores a nós. Superiores a nós. Nunca dizer eu sou melhor do que fulano. Não. Aqui quem prega é o ofício, mas o pastor mesmo é do vosso tamanhozinho, está sentado aí com vocês, aí ouvindo a palavra. Às vezes apanha mais do que vocês aí. Mas é bom considerar. Coisa boa, não tem coisa melhor, diz os psicólogos, é de você estar num lugar estranho assim, e de repente ouvir seu nome. João! E coração quase rebenta de alegria. Você se sente considerado. Olha, fulano me conhece e sentiu bem me ver aqui. Você se sente considerado. E se nós, sendo humanos, gostamos de ouvir nosso nome ser pronunciado, quanto mais Deus. Quanto mais Deus. Por isso que de vez em quando é bom você abrir os pulmões e gritar bem alto: Jesus! Diga para ele: Jesus! Jesus Cristo! Ele gosta de ser considerado. Ele gosta. Melhor do que você. É muito melhor do que você ficar xingando. Você é vergonha, ô filho da puta, ou coisa assim. Menino, não faz assim não, tá? Não cresça assim não. Quando você estiver bem nervoso, você grita: Jesus! O nervo vai embora na hora. O ódio sai na hora, vai embora correndo. Jesus espanta. Só o nome dele, quando Maria citou o nome dele, Joãozinho, que estava morto na barriga da Isabel há 2 meses, ressuscitou na hora. Se o João ressuscitou, na hora a vida que tinha saído dele voltou, e a raiz de amargura sai quando você cita o nome dele. Não tem porquê um crente estar xingando. Não tem porquê. Em vez de xingar, fala: irmão, Deus abençoe. Jesus te abençoe. Jesus é grandão. E ele fica feliz. Ele fica feliz. E agora a última, Hebreus 12, verso 3. Hebreus 12, verso 3. Paulo nos anima aqui também. Considerar. A palavra considerar vai além de nossos pensamentos, é muito grande. Verso 12, Hebreus 12, verso 3. Considerai, pois, aquele, falando de Jesus, que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vosso ânimo. Se você considerar ele, você não desfalece. Agora, vamos voltar aqui ao estudo que nós lemos, São Lucas capítulo 7, verso 36, daquele mensageiro que foi levar o bilhete para Jesus, mensageiro de Simão, o fariseu, que fez dele um cobaia só para brincar com Jesus. Mas o mensageiro era fiel ao mestre, mas fez aquilo sem considerar o que ele estava fazendo. Porque mesmo Simão não considerando, que o Simão não considerava, os fariseus naquele tempo não consideravam Jesus de jeito nenhum. Eles eram incrédulos em relação a Jesus. Mas aquele servinho, ele podia nesse ponto desobedecer o patrão e considerar Jesus que teria uma bênção para ele. Mas ele
nem sonhou para isso. Veja, vamos aqui na mensagem Jesus com todos os seus compromissos. Me chamou muita atenção a atitude desse servinho, esse mensageiro, que foi levar o bilhete do Simão para Jesus. Ele diz aqui no parágrafo 40, e eu não falarei por muito tempo, e quero que considere isto agora. Ombrana falando para nós. Quero que considere isto agora. Considerar quer dizer pensar, raciocinar, meditar no valor destas coisas, nos prós e nos contra desta historiazinha. Lembre-se, você tem de se encontrar com este que está presente conosco hoje à noite algum dia. Você tem que encontrar com Jesus algum dia, de uma forma ou de outra, considerando ou sem considerar, é inevitável. Ou vivo, ou depois do final do milênio, diante do trono branco, todos nós, é inevitável. Teremos que encontrar com Ele para ser julgado por Ele. Por isso é bom considerá-lo. Feliz do homem que tem essa boa atitude. Considera a Ele a sua palavra. Que Deus nos ajude, amém? E aqui ele fala, mas ele, aquele rapazinho, foi a algum outro lugar procurando Jesus para entregar o bilhete da festa que o Simão ia fazer em sua casa, e mandou ele levar o bilhete convidando ele. E ele estava cansado, o rapazinho, seu cabelo estava molhado de suor, suas pernas estavam empoeiradas e suadas, quando chegou ao grupo onde Jesus estava falando. E ele queria ver a Jesus, ele tinha uma mensagem para ele, um bilhete. E agora Jesus tinha 12 homens ao seu redor, seus discípulos, que mantinham as pessoas afastadas dele. Os discípulos mantinham, eram os diáconos, né? Mantinham Jesus mais a sós, porque simplesmente afluíam em direção a ele, fazia aquela multidão, e assim eles, estou pondo isto num drama, de modo que todos possam entender. E assim verificamos que nisto, os homens de Jesus, ele deve ter vindo, o rapazinho veio, digamos que ele veio a Filipe primeiro, e Filipe deve ter dito algo assim, Senhor, ou jovem, nós certamente gostaríamos de deixá-lo ver o mestre, mas ele está tão cansado, nós simplesmente temos de observá-lo, porque ele simplesmente prossegue até quase cair, e estivemos em tantas reuniões e assim por diante, ultimamente, que sinto muito, não creio que possamos fazê-lo, deixar você ir até ele, está muito cansado. Mas ele disse, o rapazinho disse, olha, permita eu ir falar com ele, porque eu tenho um bilhete aqui que vem de um homem muito importante nos círculos religiosos, e é um convite para o seu mestre, e o que será uma grande coisa se ele for, e tenho de vê-lo, porque fui comissionado, de modo que tenho de entregar esse bilhete a ele, cuidar para que o receba pessoalmente. Quer dizer, o rapazinho estava obedecendo o mandato do mestre, Simão. Assim, finalmente, eles o levaram até Jesus. E enquanto olhava para ele, o Senhor Jesus, talvez deixando o seu lugar, púlpito, de onde estava falando, onde os discípulos e os demais tinham arrumado para ele falar, Jesus olhava para o rapazinho, ora, ele olhou para o jovem, e ele deve ter gostado do jovem, por ver a fidelidade que ele tinha para com seu mestre. Jesus gosta de ver pessoas fiéis, mas ele gostou dele, eu creio que ele sentiu até em salvar ele. Mas o rapazinho nem passou pela cabeça do que estava passando pela cabeça de Jesus, amando ele. Ele não soube considerar
o que Jesus estava pensando dele. Muitas vezes Jesus passa na nossa rua, vem na nossa casa, e nós não extraímos nenhuma migalha dele, porque não consideramos. Dizemos: o irmão fulano veio cá em casa, a irmã fulana veio aqui em casa, e temos aquela pessoa como uma pessoa comum. Não extraímos uma migalha de Deus dela, não extraímos uma migalha de Deus dele, porque não consideramos. Ó irmão, quando nossas reuniões, visitas, se tornar visitas de autoconsideração, acontecerá o que aconteceu com Maria e Isabel, sua prima. Maria foi visitar Isabel, e Isabel considerava Maria, e quando Maria disse: eu estou grávida, e o nome do menino será Jesus, a Isabel considerava tanto Maria, que o menino que estava morto no ventre dela há 2 meses ressuscitou na hora. Ela extraiu virtude, por quê? Porque ela considerava Maria. Aí vem o caso de nós voltarmos a ser mais crentes, de nós voltarmos a ser mais crentes. Ser crente é considerar mais uns aos outros. Você é a teofania de Deus. Não deixe a teofania de Deus ir na sua casa e você não receber nenhuma virtude dele ou dela. Oh Deus, nos ajude a ser o zangão, saber extrair o néctar da flor. Razão pela qual muitas vezes nós deixamos de ser mais abençoados por falta de consideração. Esses dias dizendo para alguém aqui no conjunto, dizendo: olha, esta é uma missão sagrada e infelizmente você não está considerando isso, está agindo aí como se estivesse num lugar qualquer. Desça, vai sentar no banco. O dia que você voltar a considerar, valorizar este ministério, você volte para aí. Senão você vai ser um tropeço para Deus. E aqui em cada lugar, cada ministério, cada lugar, nós devemos ter consciência de onde estamos. Mesmo laico sentado aí no banco, ter consciência que você não está em uma mera igreja, você faz parte do grupo eleito. Aí a coisa terá mais valor para você. Por que Jesus não teve valor para aquele jovenzinho espiritualmente? Porque ele foi só para cumprir uma obrigação material. Ele não foi a Jesus para buscar nada de espiritual. Assim finalmente eles levaram a ele, Jesus ficou olhando para ele. E o jovem ele disse: estou aqui para transmitir um recado, Senhor. E há um homem de posição muito elevada, numa certa cidade, e ele é fariseu, e é a mais rigorosa das religiões. E ele está dando um jantar, uma grande ocasião, um banquete, e quer que tu venhas para ser o convidado de honra dele. Mentira, queria blasfemar dele, queria apequenar ele, humilhar ele diante da festa, diante de todo mundo. Tanto é que Jesus chegou lá, sentou, o dono da casa, que era o Simão, que mandou o convite, não foi nem lá lavar os pés dele, que era costume. O homem estrangeiro chegava, a primeira coisa era lavar os pés, passar água de cheiro, para sentir um aroma suave naquela casa do visitante. E aqui dizendo que ele era um convidado especial. A sua receptividade para com ele mostra se ele para você é um convidado especial ou não. A nossa maneira de tratar ele, tratar a sua palavra, mostra se ele para nós é um convidado especial ou não. Você está na sua casa preparando para vir para o culto.
chega um parente seu lá, em vez de você dizer: ô meu parente, te gosto demais, te amo, mas eu amo mais é Jesus, fique por aí, ou depois vem outra hora, porque eu estou indo para a igreja, viu? Eu estou indo para a igreja. Com isto, você está dizendo: eu considero mais a Ele. A Ele. Uma vez eu fiz isso com a irmã minha, ela já partiu, Deus tenha misericórdia dela. Ela ficou de mal comigo uns 2 anos. Foi na minha casa e eu disse: olha, eu sinto muito, mas eu era jovem, morava em São Paulo. Eu disse: é hora de eu estar no culto do evangelismo lá na praça, e eu não posso faltar de jeito nenhum. Você fica aí, eu deixo a chave da casa contigo. Ela era minha irmã. Eu não posso ficar não. Meu Deus, ela ficou nervosa, xingou tudo. E ela era religiosa, igual esse fariseu aqui. Mas tudo depende daquilo que você considera mais. A minha família chegou, por isso que eu não vim na igreja. Irmão Samuel, cadê Samuel? Samuel, dá o aviso lá na igreja, viu? Eu não fui na igreja, motivo... Hoje não fala que é a família que chegou. Fala é motivo... Motivo justo. Vai ver porque chegou com o padre Zé, com a Madre Maria, ou o irmão mais velho, ou a irmã mais nova. Olha, a mãe de Jesus chegou lá chamando ele. Ele disse: eu não vou, porque meu pai e minha mãe são vocês que estão aqui. Ele considerava o seu povo acima de tudo. Ele considerava. Isto não ficou escrito na Bíblia simplesmente para ficar, não. Isso ficou para aviso nosso. Até quando as pessoas que não estão muito interessadas com as coisas de Deus, o diabo manda elas na sua casa para te atrapalhar a vir à igreja, te atrapalhar a assistir um culto, e você vai na delas, como uma ovelhinha, humildezinha. Se eu sair, o que ele vai pensar de mim? Vai brigar comigo? Vai brigar com Jesus, eu já estou saindo. Amém. Eu considero a todos, mas a Jesus mais. O irmão Brana perguntou para sua esposa, irmã Meda: Meda, eu te amo demais, irmã Meda. E você me ama? Ela disse: ó, eu te amo demais, Billy. Ele disse: Meda, entre eu e Jesus, qual dos dois você ama mais? Ela disse: ó, Billy, eu vou ter que te ofender agora. Eu vou ter que te ofender, você me perdoa, mas foi você que perguntou. Ele disse: não, pode falar. Ela disse: entre você e Jesus, eu considero mais a Jesus. Ele disse: é isso que eu queria ouvir de você, Meda. E é isso que cada marido gosta de ouvir da esposa. Marido que pensa, considera Jesus. Muitos gostariam de comparecer a este banquete. O rapazinho dizendo para Jesus: mas ele selecionou-te. Vai lá, você é um homem especial. Ele selecionou para você estar lá no banquete dele. E faz 3 dias que eu estou tentando encontrar-te, de lado a lado da nação, e fiquei sem dúvida feliz em achar você aqui, Jesus. E eu entreguei esse bilhete a ti, disto que vem dele, do meu patrão. E ele, Jesus, apanhou o bilhete, o leu, e constatamos que este certo fariseu estava dando uma festa, e o tinha convidado a vir ser convidado de honra dele. Assim Jesus parou por alguns momentos, olhando para o jovem para decidir, e o profeta disse... E Jesus era um homem muito ocupado, tão ocupado quanto ele estava. Todavia, você nunca pode convidá-lo a ele e ele não vir. Se você o convida de alma, com sinceridade, ele vem. E o fariseu mandou esse bilhete, mandou o menino induzir, dizer que ele era convidado especial. E ele disse: talvez ele mudou de ideia. Jesus, como humano, ele não era obrigado a saber de tudo. Ele disse: eu vou lá, talvez é uma chance de eu ganhar esse fariseu. Você nunca convida ele, de alma, que ele não venha. Convite especial, ele veio. Não me importa qual seja a situação, ele virá.
Não importa qual seja a sua situação, se você convidar Jesus, Ele virá. Aleluia! Você quer animar sua irmã que está ao seu lado, seu irmão? Pegue na mão dela e diz: irmã, não importa qual seja a situação, se você convidá-lo, ele virá. Aperta a mão do seu irmão e diga: irmão, não importa a sua situação, se você convidá-lo, ele virá. Ele virá. Meu moreno, eu estou sentindo sua falta aqui, viu? Você não está ouvindo o convite dele, viu? Estudar é bom, mas sábado, meio-dia, é hora de você vir para cá, viu? Você é nosso aqui, viu? Não brinque com coisa de Deus, que isso é sério. É, coisa séria. O fariseu brincou com Jesus. Brincou com Jesus, dizendo que estava chamando de coração e não estava. É a maneira que nós aproximamos dele é que define nossa bênção. É a maneira, ele disse: o Pai procura aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Aleluia. Considerar. Vamos meditar nessa palavra, considerar. E o mensageiro deve ter sorrido, satisfeito, o menino, né? E se voltado e corrido morro abaixo, para levar as boas novas de volta ao seu senhor, de que tinha tido sucesso em levar a mensagem a este que ele queria. O que houve com aquele mensageiro? Como pôde ser isto? Ele esteve consciente do que fez. Ele voltou dizendo: missão cumprida. Fui lá, entreguei o bilhete para ele, o recado do meu patrão, missão cumprida. Mas não considerou para quem ele estava entregando bilhete. Ele não considerou a que pessoa ele se aproximou, com quem ele conversou aqueles minutinhos ali. Ele não considerou, para ele estava conversando com uma pessoa qualquer. E isso está a nossa falha. Às vezes passamos por cima de coisas boas, coamos mosquito e engolimos camelos. A primeira vez talvez em sua vida, veja, a primeira vez talvez em sua vida em que ele estivesse na presença de Jesus e nem mesmo pediu perdão dos seus pecados. Era uma hora para ele pedir, estava em audiência com ele. Ele não aproveitou a oportunidade, ou seja, ele não teve consideração de diante de quem ele estava. Gente, quanta gente vai arrancar o cabelo da cabeça um dia desse e dizer: eu estava lá no tabernáculo da fé e não levei a sério a doutrina que lá foi ensinada, por isso que hoje eu estou perdido. Porque se Deus não estiver aqui, irmão, me conte onde Ele está, que eu quero ir. Se Deus não está num lugar sério como este, devemos considerar mais o lugar alto que Ele nos colocou. Ele disse: não foi vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós. Você não pagou nada para estar aqui, foi a predestinação de Deus. E muitas vezes parece que estamos aqui por obrigação. Minha mulher está lá e eu tenho que estar lá, senão eu acabo meu casamento. Meu marido está lá, eu tenho que estar lá, senão eu acabo meu casamento. Não, isso não tem valor nenhum. Você tem que estar aqui por escolha sua, consideração sua. Ainda que meu marido não vai, eu vou. Que minha esposa não vai, eu vou. Suba mais alto. Medite mais alto no valor que você tem. Isso é considerar. Isto é considerar. Oh, como é da mesma maneira hoje, com as pessoas hoje.
Muitas vezes elas se dão conta de que estão em sua presença e nunca pedem perdão. Estão na presença de Deus, vêm no altar, ora, mas como se ora em qualquer altar. Esse aqui é um altar batista, metodista, que pode vir cá, falar umas palavrinhas que não só passa dentro do teto, e já voltar para casa. Olha, isso é falta de considerar, gente. Aquela mulher com cirofenícia, com cãibra de sangue, hemorragia, ela considerou tanto ele que disse, ela vendeu fazenda pagando médico, por último vendeu as mulas para ir lá onde estava Jesus, e ela foi com tanta consideração que ela disse, eu não posso perder minha viagem, eu vou nem que eu toque na orla do seu vestido, mas eu hei de voltar sarada. Ela determinou em seu coração a considerar o que ela estava fazendo. E o profeta disse, se nós descermos de nossos pedestais do ego, da incredulidade, e acreditarmos mais, Deus fará coisas maiores em nossas vidas. Se considerarmos mais. Problema que nós deixamos o diabo nos vencer e colocar coisas balofas em nossas mentes e dizer, você está numa igreja qualquer. No tempo de Jesus também aconteceu. Aqueles 70 que deixaram a Jesus, você cercasse cada um deles tinha uma razão. E dizia, não, você está na igreja qualquer, do fariseu, do saduceu, igual a deles mesmo. Pode deixar Jesus, ele é um bocudo mesmo, um bocudo, fala tudo que vem na boca. Pode deixar, porque não considerava quem era ele. Não considerava quem era ele. Oh Deus, não nos deixe cair nesta falha. Que possamos considerar mais onde estamos, quem somos nós, onde estamos agarrados, o valor deste evangelho. Considerar. Só essa frase dá para pensar muito, não dá? Bem, isto ele talvez nunca tenha tido outra oportunidade. Às vezes você veio aqui nesta noite e não considera, talvez você nunca terá outra oportunidade como esta. Considere isto, pense nisto, venha com fé, dizendo, Jesus, deixa cair uma migalha do céu em meu coração. Você deixa a sua mente se tornar uma mente denominacional, dizer qualquer lugar está bom. Quando falou em Jesus, ele está ali. Falei em Jesus, até o diabo fala, meus irmãos. Leia Tiago capítulo 2, verso 18. Ele crê mais do que os trinitarianos, ele crê que há um só Deus e até estremece, mas ele mente, não obedece. Você está no lugar central da palavra. Considere onde você está, considere o valor que você tem. Não fica com a cabeça fora da janela para observar o mundo, não. Fecha a janela, olha para dentro, olha para Jesus. Valoriza mais seu lugar. É mutilado? Eu estou todo mutilado, estou cheio de defeito. Defeito, mas você está no lugar correto. Tem defeito, mas você está no lugar considerando Jesus. E eu duvido que se você escolheu, Deus vai deixar você para trás. Ele vai emendar braço, ele vai colocar o que falta, mas ele não vai te deixar. Se você priorizá-lo, ele te priorizará. Ele te priorizará. Não fique com medo de confiar, não. Se ficar com medo de confiar, quem te chamou foi Deus. E Deus não engana. Quando ele disse, amei Jacó e aborreci Esaú,
na primeira instância, Jacó parecia um maldito, Esaú parecia um bonzinho. Ele cuidava melhor do pai dele, fazia comida para o pai dele. Mas na segunda instância, mostrou o que Jesus disse. Na hora da escolha, Esaú não fez questão da primogenitura. Jacó sim, Jacó deu a vida pela primogenitura. Por isso que Deus, que é onisciente, disse, antes dos dois nascerem, amei Jacó e aborreci Esaú. Ele sabia que Jacó consideraria, e Esaú não consideraria. Oh Deus, nos ajude a considerar mais isto. Talvez ele rejeitou sua última oportunidade de pedir perdão. Não perca a oportunidade, não. Preste atenção nisso, não brinque não. Você vai brincar, uma hora você cruza, existe uma linha que cruza entre a graça e o juízo. E diz a Bíblia em Hebreus capítulo 12, que Esaú nem com lágrimas conseguiu voltar atrás, porque ele brincou demais. Que Deus tenha piedade de nós, né? Como ele pode ter feito isso, aquele mocinho? Como pode esse rapaz ter estado tão devotado e trazer esta mensagem do seu Senhor e falhou na presença do Filho de Deus em pedir perdão? Foi tudo uma questão de trabalho. Ele estava fazendo aquilo lá por trabalho, obrigação. Não estava fazendo aquilo lá de uma forma espiritual. Estava fazendo aquilo lá de uma forma técnica, normal. Às vezes você vem na igreja de uma forma técnica, normal, obrigação. Você não vem de uma forma espiritual. Antes de sair de casa, ora, Deus, estou indo à igreja, lugar mais sublime da terra. Fale comigo, Deus, me ajude, deixe cair uma migalha para mim. Você nunca deve vir de uma forma técnica, obrigatória. Você não levará nada para casa. Você não receberá bênção nenhuma. Aqueles soldados judeus batiam em Jesus, arrancou barba de Jesus, e não recebeu bênção nenhuma de Jesus. Porém aquela mulher sirofenícia, só tocar na orla do vestido de Jesus, aquela hemorragia estancou na hora, porque houve diferença como aproximou de Deus. Uma aproximou considerando, os outros aproximou zombando. Depende muito da maneira em que aproximamos de Jesus. A nossa aproximação dele define nossa bênção ou a nossa maldição. Deus abra nossos entendimentos nesta noite para entender na alma o que é que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui. Não estamos aqui por um mero costume, estamos aqui para buscar bênção de Deus. Amém? Ele devia ter caído de joelho, aquele jovenzinho. E quando primeiro percebeu que era quem ele era, dizendo, mestre, tenho uma mensagem para ti, mas primeiro quero que tu me perdoes. Eu trago a mensagem do meu patrão, mas primeiro eu quero dar minha mensagem para ti. Me perdoe, tenha piedade de mim, me ponha no teu grupo, me faça um dos teus. Aqui está o bilhetinho do meu patrão, querendo que o senhor vá na festa dele, isso é o senhor com ele, vocês resolvem lá. Mas primeiro eu quero que o senhor resolva meu problema. Meu problema é sério. Meu problema é sério, é caso de vida ou morte. Se o senhor não me ajudar, eu serei um perdido. Ora, gente, não tem ninguém de nós melhor do que ele, não. Todos nós, se Deus não nos ajudar, seremos perdidos. Veja, primeiro quero que tu me perdoes. Se ele tivesse feito isso, hein? Essa teria sido a abordagem correta. E então, se houvesse algum negócio a ser feito, que fosse feito mais tarde. Entregar o bilhete do patrão, que fosse entregue mais tarde. Mas primeiro, ele tinha que cuidar da sua alma.
que ele estava diante da maior autoridade dos céus e da terra, que podia ajudá-lo. Mas primeiro, acertar sua própria alma com Deus. Antes de você pensar em outros, pense na sua alma. Pense na sua alma. Antes de você falar da vida dos outros, fale de sua própria vida para Jesus. Senhor, fulano, Beltrano está errado, mas eu às vezes estou pior do que ele, estou pior do que ela. Me ajuda, Jesus, me ajuda. Eu quero cuidar do meu problema. Eu não tenho tempo para cuidar de problema alheio. Eu estou aqui para cuidar do meu problema. Isto é considerar. E é por isso que acho que tanta cura se torna um fracasso, ou cura professada. Porque em primeiro lugar as pessoas não estão prontas para a cura. Elas não confessam seus erros. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. E não estamos dispostos a fazer isto. Se podemos receber a cura e ir em frente e voltar e fazer o que estávamos fazendo, eles aceitariam isto. Mas quando se trata de realmente, primeiro, virem aceitar com Deus, acertar com Deus, primeiro tem que acertar com Deus. O baiano diz: vai buscar a rodinha onde você quebrou a pote. Acertar com Deus. Isso é São Tiago 4. Primeiro, corrigir suas falhas. As pessoas não querem fazer isto. E isto é o que restringe a cura divina para as pessoas. Você vê tantas pessoas que chegam assim, saem, e Deus sabe tudo acerca dessas coisas. Deus não vai repreender, Ele usa a palavra, Ele fala. Deus não vai pegar, Ele não é um ditador, não vai pegar na marra. Agora esse sujeito, aquele rapazinho, fez uma coisa realmente irrefletida. Ele não refletiu o que ele estava fazendo. Por isso que a vida cristã é um passo de reflexão. A palavra nos leva a refletir a nós mesmos. Refletir o que estamos fazendo. Conhecer, fazer um check-up de nós mesmos. Nós pensaríamos, se eu somente pudesse tomar o lugar dele, se pudesse ir perante o trono dele e levar uma mensagem, primeira coisa que eu faria, o que você faria? Estaria interessado no que sua organização o tinha enviado ali para descobrir a respeito. Estaria olhando em volta para ver como o céu estava decorado? Em sua presença seria a primeira coisa que você diria: Senhor Deus, perdoa-me, um pecador que sou. Esta seria a coisa certa a fazer. Muitas vezes nós ficamos julgando: se eu fosse aquele rapazinho, minha ação seria diferente, eu chegaria a pedir perdão. Mas o que você faz hoje, você faria naquele dia. Se você estivesse morando lá, você faria naquele dia. Se eu vivesse nos dias de Moisés, eu não seguiria Datã, Coré, Abirão. O que você está fazendo hoje reflete o que você faria lá. É repetição de fatos. Salomão fala isso em Eclesiastes. Não há nada novo, só a repetição de fatos. Agora, enquanto Jesus observava o rapaz, Jesus com aquele olhar tão amoroso, tão meigo, porém não ditador, ele não podia pegar na marra. Ele observava aquele rapaz enquanto ele ia embora. Pode ter vindo à sua mente: por que esse rapaz não fez isso, não fez a coisa certa? Por que ele não veio pedir por ele primeiro? Ele não sabe que o patrão dele lá é falso. Mas ele não precisava ser falso como o patrão dele é. Ele tem um livre-arbítrio, ele podia escolher correto. Não é porque a sua esposa é incrédula que você tem que ser. Não é porque seu marido é incrédulo que você tem que ser. Não é porque seu patrão é incrédulo que você tem que ser. Você pode escapar por sua vida, ao considerar a Deus. Às vezes seu patrão, seu pai, sua mãe, seu filho é incrédulo, porque eles não têm semente eleita, mas você tem. Foi porque ele não estava consciente de quem ele era aquele.
que eu diga isto, não como sacrilégio que eu diga isto, não porque seja esta reunião ou qualquer reunião, mas acho que isto é o que há hoje. As pessoas não estão conscientes disto, elas veem a Escritura exatamente identificada, mas não estão conscientes de quem é. Quem sou eu? Diante de quem eu estou? Aonde eu estou indo? O que estou fazendo? As pessoas hoje estão tão aéreas que não sabem o que estão fazendo. Elas verão algo e dirão: isto foi maravilhoso, isso foi ótimo, mas não está consciente do que é isto. Culto foi maravilhoso. O que foi o culto hoje? Palavra de Deus. Mas um destaque, fala um destaque. Foi a palavra de Deus. Mas não sabe falar nada do que ouviu, não entrou nada. O coração dele é igual a costa de pato. Joga água, mas não penetra nada. Deus, tenha misericórdia de nós. Ajude-nos vir, estar mais consciente de onde estamos e aprender não com os ouvidos naturais, mas com os ouvidos da alma. Da alma. Ele disse: se estivesse um arrependimento, estaria acontecendo, se ele estivesse no bom espírito, chorando e lamentando, a cidade teria tal reavivamento, que a metade de vocês estaria encarregada antes da manhã. Isto mesmo, encarcerada antes de amanhã. Isto mesmo, se estivéssemos conscientes do que é isto, e passamos muitas vezes e perdemos a oportunidade por não estarmos conscientes. Perdemos tanta oportunidade de não estar consciente de onde estamos. Há muita gente no tempo de Jesus que teve coragem de chamar ele de Beelzebu, que quer dizer príncipe dos demônios. E hoje, da mesma coisinha, eu já ouvi tanta gente dizer que esse profeta é um falso, porque falou isso, falou aquilo. Não tem consciência de fatos, de revelação, de presença de Deus na coisa, e sai falando o que terceiro falou, o que quarto falou. Não, gente, você tem que ter sua própria convicção da coisa. Não creio que o rapaz realmente percebeu. Ele tinha sido criado em contato com este fariseu na casa dele, que era um grande governante, um príncipe ou um homem religioso, e ele tinha sido criado com ele, aquele rapazinho, e simplesmente seguia ao seu lado da religião, fazia o que o mestre fazia. Se o mestre errava, ele errava também. Se o mestre não considerava, ele também não considerava. Quer dizer, era um Maria vai com as outras. Não pensava em si próprio. Você tem que aprender a pensar em você. Você tem que aprender a te amar mais. Pensar em sua alma. Senão você fica sendo guiado pelo um bode para o matadouro. E este fariseu tinha rido de Jesus, zombado dele, ou algo assim que fizeram, como faziam naquele dia. E ele simplesmente desperdiçou aquilo. Aquela não passava de apenas uma mensagem comum que ele tinha de entregar. Ele somente se sentou ali, aquele fariseu, estava na presença dele. Isto era tudo o que era para ele. Jesus entrou na casa do fariseu, sentou na presença dele, mas o fariseu não deu a mínima para ele. Quem é que deu atenção para ele? Foi uma mulher pecadora, que sentia-se necessitada de salvação. Todavia, se ele tivesse estado consciente, se aquele rapaz pudesse se levantar dentre os mortos hoje, ele está morto, se ele pudesse hoje levantar lá no cemitério, dentre os mortos, e se sentar nessa reunião aqui nesta semana, ele teria feito algo acerca disto. Ele teria vindo aqui, subia na plataforma e dizia: não faça uma loucura como eu fiz, valorize, considere esta mensagem,
Considere esta palavra, considere este evangelho. Oh, irmão, se Elvis Presley, aquele outro que morreu esses dias, como é que chama? Roqueiro? Michael Jackson e tantos outros ressuscitassem hoje, diria assim: quebra meus CDs, quebra minhas músicas, quebra, cante hinos espirituais. Minhas músicas só levam vocês para as drogas, para a sensualidade, para o pecado. Quebra, eu estava no inferno. Eu estava no inferno. Eu vim aqui só para trazer essa mensagem para vocês. Não siga meus passos. Se eles ressuscitassem hoje, eles falariam isso. Mas como ele não ressuscitou, a palavra está falando isso para nós. A palavra está falando isso para nós. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Jesus, tenha misericórdia de nós. Ora aqui, irmão Magno, faz oração aqui. Considerar. Pense nessa frase. Considerar. Não passe por cima disso não, gente. Por amor da sua alma. Não passe por cima desse valor que você possui. Considerar. Dizem que aquele menino, aquele homem lá no meio do mato, pobre, seus meninos, barriguinha de fora, tudo suja, só comia farinha com feijão, e brincando com uma baita de uma pedra lá no quintal, uma pedrona escura, suja de barro, empurrando os porcos, brincando com elas, galinhos, porcos. E chegou um geólogo que entendia de pedra, e viu aquela pedra, ele já entendia, aquilo chamou a atenção dele. Era uma baita de uma pedra de diamante. E eles, por não ter conhecimento, consciência, não consideravam a riqueza que eles tinham. Eram milionários, mas viviam a vida de paupérrimo, por não considerar a riqueza que eles têm. Agora isso aqui é mais do que uma pedra de diamante. Isso aqui é mais do que uma pedra de ouro. Isso aqui é mais do que tudo. Considere isto. Isto é valor. Isto faz você passar do tempo para a eternidade. Vamos orar, vamos orar. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a nos conscientizar o grande tesouro que nós temos, meu Deus, que é poder estar neste evangelho puro, esse evangelho inadulterável, Senhor. Ó Deus, e nós hoje sabemos, meu Deus, que quem tem esse evangelho na alma são pessoas que merecem honra. Se o mundo soubesse quem são essas pessoas, ó Deus, nós trataríamos melhor. Mas Senhor, deixa essa consciência descer mais alto nas nossas almas, que cada um que ama esse evangelho é digno dessa consideração. Senhor, ajuda-nos a entender, Senhor, ó Deus, o grande valor, o grande tesouro que é isto, meu Deus. Não deixa nós passar por alto sobre isso, Pai, mas ajuda-nos, ó Deus, que cada irmão desse, que cada irmã dessa que entra por entre essas portas, Senhor, são pessoas que merecem honra, Senhor, porque essa deidade está nele, essa deidade está nela, Senhor. Jesus está nele, está nela. Ajuda-nos a entender e respeitar isso, meu Deus, respeitar um ao outro, Senhor. Senhor, deixa isso, Pai, descer mais forte no nosso meio. Nós sabemos que é o maior valor que nós temos, Pai amado, esse evangelho na nossa alma, Senhor. Poderia ser outro no nosso lugar, mas o Senhor estendeu essa graça ao nosso favor. Ajuda-nos a valorizar isso, Senhor. Te pedimos isso com humildade, sempre considerando uns aos outros maior do que nós, porque na verdade quem tem esse evangelho na alma, ele é maior, Senhor.
Ajuda-nos a entender isso, Pai, humildemente, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Irmãos, escute só um pouquinho. Considerar, isso é profundo demais. Só essa frase. Billy Paul conta do pai dele, que um dia uma mulher chegou na casa dele, o pai dele não estava. E Billy Paul disse: meu pai viajou. Ela disse: mas eu vim de tão longe para receber uma oração dele, eu estou tão mal. Ele disse: infelizmente ele não está. Ela disse: Billy, por favor. Ela considerava tanto o ministério do irmão Branham. Ela disse: Billy, me leve-me a sentar e passar onde ele mais passava na sua casa, e sentar na cadeira que ele mais se assentava. Billy disse: pois não, isso eu posso fazer. E levou ela, disse: ele passava muito nesse corredor, vindo do quarto para a sala, e assentava muito nessa cadeira, era a cadeira que ele mais gostava de assentar. Ela disse: eu posso assentar nela? Pode. Disse que tinha uma foto dele pendurada em cima da cadeira, com essa coluna de fogo. E foi visto, isso não é tonteria não, Billy Paul não ia contar mentira dessa. Foi visto, na mesma hora aquela coluna de fogo saiu da foto e pairou sobre a cabeça dela, e ela foi curada automaticamente. Isto é considerar. Se nós considerar mais isto, coisas sobrenaturais acontecerão em nossas vidas. Por que vivemos uma vida às vezes mais terrível do que a do mundo? A falha está em Deus? Não. A falha está em nós, que vivemos essa mensagem, mas não consideramos a mensagem. Quanta gente empurrava Jesus para lá, para cá, e não recebia nada de Jesus, porque não considerava. Mulheres dormem com um homem cheio do Espírito Santo e não recebe virtude nenhuma dele. O irmão Branham fala da irmã Meda. Pessoas em milhas e mais milha para buscar uma palavra minha e volta abençoada. Você convive comigo todo dia e eu falo e você não leva, não considera. E vice-versa. Você dorme com uma mulher cheia do Espírito Santo e não considera. Devemos aprender essa lição nesta noite. Considerar mais. Seu irmão é um produto de Deus, é uma teofania de Deus. Sua irmã é uma teofania de Deus. Se nós pensar nisso mais sério, nós vamos valorizar até nas nossas visitas, até nas visitas que faremos na casa uns dos outros. Às vezes o pastor visita o irmão, chega lá, o irmão não recebe nada, porque não considera. Sabe falar mal, não considera. Irmão Brando, se você não considera seu pastor, a oração dele não vai fazer efeito para você. Você não crê? Quando Pedro passava assim, a sombra dele já curava os enfermos, porque as pessoas consideravam o ministério de Pedro. Considerava. Oh Deus, faça de nós mais crentes. Faça de nós mais crentes. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 23. 1 aos Coríntios 11, 23. Está escrito assim. Paulo disse: porque eu recebi do Senhor. Paulo foi um homem que considerava a palavra de Deus. E é bom ouvir de quem considerava, porque ele fala com força moral, força de alma, coisa boa. Eu gostava demais de ficar perto do meu avô, que meu avô falava as coisas com experiência vivida. Gostava de ouvir ele conversar. Ele falava daquilo que ele sabia, experiência vivida. E você ouvir esses apóstolos, eles falam também de experiência vivida. Isso é lindo, isso é gostoso, isso nos dá segurança. Por isso que você tem prazer de transmitir isso para os seus filhos. Seus filhos crescem com a mente sadia. Ele disse:
porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Veja, tudo que Paulo ensinou para nós foi o que Deus ensinou para ele. Por isso que não há por que ter dúvida de nenhum ensinamento de Paulo. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Memória é pensar, é lembrar. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, lembrando de mim, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, não venha sem considerar, porque senão você vai tomar indignamente. Venha considerando o que é esse pão, o que é esse vinho. Cadê eles? Não estão espalhados aqui? Faz mal espalhar antes do culto? Não faz não. Considerar esse pão, considerar esse vinho. Isso não é o sangue, não é o corpo, mas fala do corpo, é tipo, é símbolo. Isso tem muito valor. Você sabia? Isso não parte para idolatria igual Roma. Passa na frente da igreja, tem que fazer sinal da cruz, que o corpo de Jesus está lá, falando do pão. Não, isso aqui é pão, isso aqui é vinho. Mas depois de orado, ele é consagrado para representar isso. E o que sobra é queimado, diz a Bíblia, em Êxodo 12, né? Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso em memória de mim, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí ele fala individual, aí ele joga a coisa sob nossos cuidados. Cada um responderá por si diante de Deus. Examine-se, pois, o homem está incluído nas mulheres, a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Você deve examinar a si mesmo, não a vida do outro. Deixa de preocupar com a vida dos outros, gente. Deixa de preocupar. Ele vai no arrebatamento, pede perdão a Deus, vai no arrebatamento, e você fica enrolado com o pecado dele, com o pecado dela. Deixa cada um cuidar da sua. Cuide você da sua. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso está entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Fraco espiritual. Fraco espiritual. Fraco, igual Angola. Estou fraco. Numa mensagem tão forte como essa, mas vive como galinha Angola. Estou fraco. Como é que vai, irmão? Mais ou menos. Ora, gente, eu fico nervoso. Os irmãos que me procuram no escritório, chego no escritório depois de um culto tão maravilhoso: pastor, como é que o senhor está? Ora, gente, para que essas perguntas bobas? Eu estou mais bem do que bem. Pergunta boba de menino. Como é que o senhor está, pastor? Como é que o senhor está? Ora, gente, na presença de Deus nós estamos bem. Jó mesmo na lepra, ele disse: eu estou bem. Aleluia! Pare de ser criança, vamos ser grandes. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aí vamos para São João 13. São João 13, versos 4 e 5. Jesus tomou a ceia, tirou a seu manto. Tirar o vestido é tirar o manto. Eles usavam um manto naquele tempo em cima da roupa comum. Levantou-se da ceia, tirou o vestido e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido.
verso 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Isso é doutrina ou não é? Isso é mandamento ou não é? Eu vos dei o exemplo. Você dizer que o lava-pé é antibíblico, você está xingando Jesus de mentiroso. Que ele diz: como eu fiz, façais. Isso é mandamento. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aí ele disse no 17: se sabeis estas coisas, que devemos fazer? Bem-aventurados sois, se as fizerdes. Senhor, pedimos a Ti consagrar esse pão, doravante simbolizará o corpo de Jesus, que foi martirizado no Calvário, para nos perdoar todos os nossos pecados. Ajude-nos a considerar o valor dessa representação, não fazer isso como um mero costume, mas fazer isso com uma profunda sinceridade. Consagre esses elementos que representará esse grande sacrifício por nós, como também este vinho, fruto da vide, traz consigo esta grande representação. Senhor, que não venhamos como um costume aqui, mas que venhamos tomar estas representações de algo de grande significado para as nossas vidas. Trouxe perdão, redenção, cura divina. Oh Deus, desça mais fundo em nossos corações, para valorizarmos estas representações, não idolatrar, mas para memorizar do que isto significa. Consagre este vinho para esse serviço sagrado, doravante simbolizará teu sangue. Consagra a nós também, Pai, que viremos à mesa para comer desse pão, beber desse cálice, em memória, lembrando daquele dia, 2000 anos atrás, o gemido tão triste, tão agonizante, que a natureza parou, o sol se escureceu, as estrelas perderam o brilho, ao ver aquela atrocidade cometendo contra um homem inocente. Mas aquilo tinha que acontecer por minha causa, por nossa causa. Senhor, que possamos vir pensando naquilo e valorizando aquilo, nunca cheio de ego, dizendo que merecemos. Não, nós nunca merecíamos isto, mas a graça cruzou o nosso caminho e abriu as portas para entrarmos nisso. Perdoa-nos. Ajude cada um de nós a vir por esta mesa, considerando o que estamos fazendo, considerando o que isto significa. Amoleça nossos corações, Senhor. Tira a incredulidade e dá-nos mais consideração. O que aquele rapaz não pôde ter, mas que nós possamos ter consideração do que estamos fazendo. Tenha piedade de nós, em nome de Jesus, amém.